Não tenho problema com relógios ou carros. Meu problema é o biohacking. Muitos que assistem a este podcast esqueceram o que é se sentir normal e vivem com apenas 60% do seu estado normal. E ao hidratar, mineralizar e reduzir a inflamação de manhã, a luz acende. Se você tivesse uma folha apodrecendo numa palmeira e chamasse um arborista ou botânico de verdade, eles nem tocariam na folha. Fariam uma análise do solo e diriam: Jesse, não há nitrogênio aqui. Adicionariam nitrogênio ao solo e a folha se curaria. E para nós, seres humanos, não é diferente. A falta de nutrientes essenciais se manifesta como doenças. Ganho de peso, retenção de líquidos, a falta de foco e a desregulação hormonal, por exemplo, estão quase sempre diretamente ligados a deficiências nutricionais. Há dois tipos de pessoas: as que entendem de água e gás hidrogênio e as que, sem ler estudos científicos, atacam o assunto sem base. Em hydrogenstudies.com há mais de 1.300 artigos revisados por pares. Recomendo focar nos estudos em humanos, desmarcando-os com animais. Sou um grande defensor da água e gás hidrogênio. Quer testemunhar a mágica da transformação em humanos? Basta fornecer ao corpo a matéria-prima essencial que ele precisa. Gary, se o tempo está a seu favor, e você consegue fazer toda a sua rotina matinal, como ela é em detalhes? Uau! Direto, amei. Acorde e, em até 30 minutos, receba luz solar natural nos olhos e, se puder, exponha sua pele à luz do sol. É tão engraçado como alguns desses princípios básicos como aterramento, respiração, luz solar, uma dieta básica de alimentos integrais. As pessoas realmente querem desdenhar dessas coisas. Elas não querem dar o crédito que elas merecem. Luz natural entrando nos seus olhos, e não estou falando da luz que entra pela janela, estou falando de expor seus olhos à luz do sol. Somos tão circadianos e tão fora de sincronia com a natureza, perdemos tanto. A conexão verdadeira. Receber luz solar nos olhos pela manhã é o mais barato e impactante para regular seu ciclo circadiano de sono à noite. Então, em até 30 minutos, moro em Miami. Possuo uma varanda adjacente ao meu quarto. Em no máximo 30 minutos após despertar, já estou lá fora. Realizo de 3 séries, com 5 a 30 respirações profundas em cada, e permito que a luz natural atinja meus olhos. Eu geralmente apenas exponho minha pele à luz do sol. Eu entro. E eu uso o método David Goggins de não negociar comigo mesmo. E entro direto em um banho de gelo. Sem banho de gelo, tome uma ducha fria. Use potes de Tupperware para fazer gelo no freezer e jogue na banheira. Dura 3 dias. Em casa. Não precisa gastar $20 em gelo no 7-Eleven. Mas esse estresse hormético matinal te prepara para o estresse do dia. Prefiro imersão no gelo antes de exercitar. A ciência para não interromper. A hipertrofia muscular após o exercício. Então eu diria, acorde, vá para fora. Por mais 15 a 18 minutos, receba luz natural nos olhos, exponha sua pele à luz do sol, volte para dentro, exponha seu corpo ao frio, vista sua roupa. E então, eu tenho uma rotina de suplementos bem específica. Então eu tomo alguns dos meus suplementos nesse momento. E então, agora estou treinando para uma corrida de 5 quilômetros, então normalmente eu não sairia para correr, mas eu saio para correr logo de manhã e depois faço um pouco de musculação. E estou pronto para começar meu dia. Outra parte da sua base, e presumo que faça quando pode, é colocar os pés diretamente no chão. Com certeza. Aterramento ou grounding é algo bem real. A Terra possui uma corrente de baixo Gauss, e ao entrarmos em contato com ela, descarregamos na Terra o que é mensurável. Então, eu postei no meu Instagram, muitas vezes, segurando um voltímetro, colocando uma ponta dele no chão, segurando a outra ponta na minha mão e ficando em pé sobre meus tênis. E então, tudo o que você faz é sair de cima dos tênis e tocar a superfície da Terra e ver o medidor ir ao máximo. Então, existe uma corrente de baixo Gauss vindo da Terra. O que essa corrente de baixo Gauss faz é que ela afeta a polaridade da superfície das suas células. Então, se eu fosse furar o seu dedo, eu faço isso com quem não acredita em aterramento. Eu pego um microscópio, furo o seu dedo e coloco uma gota de sangue na lâmina para você ver o seu sangue em tempo real. E o que você notará é que suas hemácias estão aglomeradas, grudadas umas nas outras. Não deslizam. Lembre-se, se 2 superfícies de uma célula têm cargas opostas, elas se atraem. Se têm a mesma carga, não conseguem se tocar. Quando as células não se tocam, há área para trocas externas. Ao se tocarem, essa área se perde. As células eliminam resíduos, se reparam, desintoxicam e regeneram na comunidade em que estão imersas, o soro do sangue.
Então, 15 minutos, após 12 a 16 minutos de aterramento, fure o dedo de novo, coloque a mesma gota de sangue na lâmina. Você pode tentar em casa, microscópios são baratos. E você verá seus glóbulos vermelhos completamente separados. Parecerão ovos fritos deslizando uns nos outros. Todas elas se separam e adquirem um formato lindo. Isso apenas por tocar a superfície da Terra. Estou a 210 pés e tenho um apartamento no 21º andar. Então, durmo em um tapete Penf. Um conceito parecido, mas se você puder tocar a terra por alguns minutos toda manhã, sei que nem todos têm essa oportunidade, é uma das melhores formas de iniciar sua rotina matinal para descarregar e se reconectar. Exponha-se à luz solar natural nos olhos e na pele. Nós fomos ensinados a temer o sol. E eu já dei palestras onde eu mostro o gráfico do aumento parabólico do câncer de pele desde 1950. Mas ele é sobreponível. Com o uso parabólico de protetor solar, estamos na ordem de quase 400 vezes. Usamos mais protetor solar hoje do que nos anos 50, mas temos vertiginosamente mais câncer de pele. Por que isso acontece? Primeiro, fomos ensinados a temer o sol. Segundo, comemos muitos alimentos pró-inflamatórios, óleos de sementes e afins. Há muitas ligações entre o processo oxidativo que ocorre na superfície da pele, que não está relacionado ao sol, está relacionado à nossa dieta pró-inflamatória, e também o uso de todos esses protetores solares químicos, ácido para-aminobenzoico, PABA, que eu acho que já foi retirado da maioria dos protetores solares, mas desde 2018, 23 marcas de protetor solar foram de fato retiradas do mercado, por causar direta ou indiretamente câncer de pele. Então, apenas uma breve exposição à luz solar. Lembre-se que nos primeiros 45 minutos do dia, a chamada primeira luz, não há raios UVA ou UVB, apenas a bela luz azul natural do sol. Você começa a produzir vitamina D3 colecalciferol do colesterol no sangue e ela reajusta seu ciclo de cortisol e melatonina, ajudando a aumentar o cortisol e suprimir a melatonina. E quanto mais conseguirmos entrar em sincronia com o sol, mais circadianos nós somos, melhor o desempenho da nossa biologia celular. Então, coisas fáceis como expor sua pele à luz do sol, ir para fora e fazer de 5 a 33 séries de 5 a 30 respirações logo de manhã, fazer uma imersão no gelo. E então eu suplemento. Eu tenho uma rotina de suplementos bem específica. Eu tomo algo chamado Perfect Aminos, que são todos os 9 aminoácidos essenciais. Você pode comprar de outras marcas, não precisa ser essa, mas eu tomo algo chamado Perfect Aminos. Não é calórico, não quebra o jejum. Se treina em jejum como eu. Obtenho o equivalente a 30 gramas de whey protein com 0 calorias, ou seja, o equivalente em aminoácidos a 30 gramas de whey protein, ou cerca de 15 gramas de ovos, e ingere todos os 9 aminoácidos essenciais. Você toma um sal mineral. Eu uso um chamado Baja Gold. Eu acho que esse é provavelmente o biohack mais barato do planeta. É o sal marinho Baja Gold. Todos os 91 oligoelementos. Muitos de nossos pacientes que passaram pelo sistema de clínicas tinham deficiência de minerais, cofatores muito importantes no corpo humano. Então, tomo uma pitada de sal marinho Baja Gold ou um jato de minerais líquidos. Depois, uma pastilha de água de hidrogênio, uma de magnésio elementar que efervesce em gás hidrogênio. Ok, então, quando se trata de aterramento, podemos colocar os pés na terra. Você mencionou o seu tapete Penf. O que você acha dos tapetes de aterramento que você pode conectar no pino de aterramento? Da tomada? Eles são bons? Tenho sentimentos mistos sobre tapetes de aterramento. Para aterrar, você precisa estar em contato com o tapete. Aterrar o colchão não significa necessariamente que você esteja aterrado. Geralmente temos um protetor de colchão, depois vem os lençóis. Se você tem um 8-sleep como eu, então esse colchão de aterramento não entra em contato com a sua pele. Então, você pode pegar um medidor de aterramento. Eles também são bem baratos. Você pode comprá-los por cerca de $15 na Amazon. E o que esse medidor de aterramento faz é que quando você o encosta em algo que está aterrado, você verá uma luz verde acender. E o que eu notei com os colchões de aterramento e a razão pela qual não os uso é que a base de aterramento
Se você colocar um lençol sobre ela, ou um protetor de colchão, ou um 8-sleep, e você pode pressionar o medidor contra ela o mais forte que quiser, você na verdade não vê que está aterrado porque você não está realmente em contato com aquele tapete. Então, minha preferência é o aterramento de verdade. Agora, eu sou um psicopata. Então, eu tenho uma tenda EMF sobre a minha cama. Eu posso pegar meu computador no outro quarto e te mostrar. Elas também são bem baratas. Eu fui apresentado a isso pelo Dr. Mercola. E tudo o que é um tecido com fios de prata. É um cano de PVC que fica ao redor da cama. É um tecido com fios de prata. Então tem 0 EMF, sem micro-ondas, ondas de rádio, 5G, Wi-Fi, nada dentro daquele pequeno casulo, e o ar flui bem por ali. Eu notei que minhas pontuações de sono melhoram drasticamente quando eu durmo dentro dela. Na verdade, minha esposa teve que parar com a suplementação para a tireoide. Ela não tomava remédio, mas ela usava selênio e algumas outras coisas para a tireoide. E nas primeiras noites que dormimos lá, ela na verdade ficou com hipertireoidismo. Então paramos a suplementação dela e agora normalizou. Ok, gaiola de Faraday, 8 Sleep. Voltaremos ao sono mais Nossa tarde. grande capacidade, Focaremos nosso na manhã. superpoder. Sim, falaremos sobre isso. Em termos de suplementos, você mencionou alguns pontos básicos. Disse que treina em jejum, então faz seu treino para os 5K em jejum de manhã. Mas toma seus suplementos antes ou depois da corrida? Tomo suplementos ao voltar e comer. Posto o que como de manhã. É ovos, abacates e frutas vermelhas. Geralmente sempre como isso. Um punhado de frutas vermelhas, 3 a 5 ovos mexidos. Às vezes eu coloco um pouco de queijo de cabra, cru, ralado. Tem uma fazenda de produtos crus e naturais muito, muito boa, aqui perto de casa, chamada Southwest Ranches. Aliás, existe um site que você pode acessar que te diz onde ficam as fazendas de produtos crus na sua região e onde ficam as feiras de produtores locais na sua área, se você quiser obter suas próprias carnes, peixe pescado com linha, ovos de galinhas criadas a pasto, frango caipira e, ironicamente, eles são geralmente tão baratos quanto ou substancialmente mais baratos do que o que você encontra em um supermercado comercial como um Publix ou um Whole Foods. Então, na verdade, é mais barato comer direto da fazenda para a mesa, dependendo da região onde você mora. Eu vou deixar o link para este site onde você pode colocar seu CEP e ele vai te dizer onde esses tipos de fazendas ficam perto de você. Nós temos a sorte de ter uma fazenda Amish no meio do estado. Eles criam o próprio gado, galinhas, cultivam seus próprios vegetais hidropônicos. E é incrível. Então, de manhã, eu tomo o Perfect Aminos, o Salmarinho Baja Gold e hidrogênio, que eu acho que é. O gás hidrogênio provavelmente como uma ferramenta para a inflamação e como um suplemento, provavelmente a maior descoberta do milênio. Esse gás é um antioxidante seletivo fenomenal. É incrível para restaurar a vasomotricidade, os 70% da circulação que o coração não realiza. A maioria pensa que o coração circula todo o sangue. Não circula. O coração só circula cerca de 30% do nosso sangue. O restante da nossa circulação é microvascular. E esses 70% da nossa circulação são feitos por uma atividade chamada vasomotricidade. Então, se você pensar em uma cobra engolindo um rato, é esse tipo de atividade peristáltica. São vênulas e capilares. E 70% dos nossos sistemas de órgãos, o fundo do nosso olho, a maioria dos vasos em nosso cérebro, fígado, pulmões, pâncreas, rins e nosso coração são não macrovasculares, são microvasculares. E nós nunca damos atenção ao sistema microvascular. Na minha opinião e experiência, essa microvasculatura é a principal causa de hipertensão idiopática. Provavelmente por isso, a maioria começa a usar óculos de leitura aos 40 ou 50 anos. Só para constar, estes não são óculos de leitura, não são de grau, são só óculos de luz azul. O pessoal me zoa por falar da minha boa visão usando óculos. São de luz azul, tá? Eles pegam no meu pé. Eles ficam tipo, diz o cara que usa óculos de grau. A visão dele é ótima. Fotobiomodulação é ótima para a visão, mas restaurar a circulação vasomotora tem benefícios incríveis. Linhas finas e rugas. Fornecer à camada subdérmica da pele os nutrientes necessários. A vasculatura é principalmente microvasculatura. Restaurar a visão deficiente. A maioria das pessoas não tem problemas com seus bastonetes, cones, mácula, retina. Elas têm uma circulação vasomotora comprometida.
E se você pensar que tem 63 mil milhas de vasos sanguíneos em seu corpo, e 70% disso não é circulado pelo coração, nós realmente deveríamos fazer algumas coisas para cuidar dessa porção do nosso sistema circulatório. Ok, até agora temos o sal, temos a água com hidrogênio. E qual era o terceiro? Eu tomo Perfect Aminos, Os que aminos, são todos sim. os 9 aminoácidos essenciais. Muitas pessoas tomam proteínas imperfeitas de manhã, como colágeno em pó. Eu não sou muito fã de colágeno em pó. Não estou dizendo que você não pode tomar. É uma fonte de proteína, mas incompleta. Não se constrói músculos com colágeno em pó, por ser deficiente em aminoácidos essenciais. O colágeno ingerido não vira colágeno na pele. Esse é talvez o maior mito de marketing. Não comemos unhas para elas crescerem, nem cabelo para o cabelo crescer. Mas as pessoas acham que podem comer colágeno para produzir colágeno. O colágeno, como qualquer outra fonte de proteína, seja ovo, bife, frango, uma fonte vegana ou vegetariana, um peixe, uma semente de cânhamo descascada, toda proteína vai se tornar exatamente a mesma coisa. Ela vai ser decomposta em aminoácidos, e então esses aminoácidos vão construir diferentes estruturas no corpo. Vai construir uma célula natural killer, sim. Se exercitou, ajuda a construir músculos. Constrói colágeno, elastina, fibrina na pele. São construídas por aminoácidos que não são proteínas, mas seus blocos de construção. Quando tentamos atingir nosso equivalente de proteína, a maioria de nós está, na verdade, tentando atingir nosso equivalente de aminoácidos. E para as mulheres isso pode ser especialmente difícil. Comer 1 grama de proteína para cada, ou 1 grama de proteína para cada quilo de peso corporal, que é, tipo, o padrão ouro de quanta proteína você deve ingerir. Muitas vezes é muito difícil para as mulheres não exceder seus macros quando estão tentando ingerir tanta proteína. Perfect Aminos equivale a 29 gramas de whey protein, sem calorias, não quebra o jejum. Pois o fígado não quebra esses aminoácidos. Você tem os 9 aminoácidos essenciais. Em qualquer proteína, se deficiente em um dos 9 aminoácidos essenciais, a proteína vira gordura ou açúcar. Não tão rápido quanto açúcar de mesa ou alimentos de alto índice glicêmico, mas proteína também vira gordura ou açúcar. Para evitar isso, tome os aminoácidos essenciais. Adicione os 91 minerais essenciais, barato, use o sal Baja Gold e cozinhe com ele. E uma pastilha de água com hidrogênio sentirá a energia chegar. Uma pastilha de hidrogênio custa cerca de $1 por dia. Considerando o que disse sobre o colágeno, o fato de ser incompleto e que não vai para a pele, unhas, como nos dizem com frequência. É, Você sequer inclui isso na rotina? não. Sei que muitos colocam no café. Prefiro colocar 9 aminoácidos essenciais no café, sem calorias, dando ao corpo as proteínas para construir colágeno, elastina e fibrina. Não digo que todo colágeno é de má qualidade. Pode ser de ótima qualidade e você está ingerindo alguma proteína. No entanto, você ingere proteína incompleta, incapaz de construir músculos e que, se não usada, vira açúcar e gordura. Ingere proteína incompleta com zero chance de conversão direta. Não se pode direcionar a proteína. Se como carne vermelha, ela não vira naturalmente. Músculo. Se eu como semente de cânhamo, ela se decompõe como carne vermelha no mesmo perfil de aminoácidos. Então, sua fonte de proteína não importa. Você obtém a mesma matéria-prima. E se você obtém, falando só da matéria-prima, a melhor matéria-prima, todos os 9 aminoácidos essenciais, pode construir qualquer coisa. Você pode construir células natural killer, parte do seu sistema imunológico, pode construir tecido conjuntivo, colágeno, elastina e fibrina, melhorando o tônus e a textura da pele, e se exercitando, pode construir músculos. Esse era o mito que cercava os aminoácidos de cadeia ramificada. Dos 21 ou 22 aminoácidos, 9 são essenciais. Os 3 BCAAs, leucina, isoleucina e valina, foram moda por um tempo. Todos só falavam BCAAs, BCAAs, mas por quê? Leucina, isoleucina e valina eram utilizadas diretamente no nível muscular, disseram, vamos tomar só BCAAs. Mas percebemos, e a ciência provou, que tomar um aminoácido de cadeia ramificada é essencialmente água com açúcar. E, mesmo na proporção certa, 2 para 1 para 1, BCAAs, na minha opinião, também são inúteis.
Se for focar em proteína, foque na proteína completa, todos os 9 aminoácidos essenciais. Ok, você mencionou rapidamente aí seus aminoácidos, combinando-os com café. Vamos falar sobre como você toma sua cafeína de manhã. Então, este é um assunto que eu realmente considero de uma importância fundamental para mim. Tanto que estou lançando o primeiro do tipo, um café com baixa acrilamida, orgânico certificado e certificado como livre de mofo. Eu nem vou te dizer o nome porque não quero fazer propaganda do meu café aqui. Existem muitos cafés orgânicos USDA e livres de mofo por aí. Mas por favor, se você bebe café, gaste um pouquinho de dinheiro a mais, um valor marginalmente maior. Vai te custar de 10 a 15% a mais para obter um café orgânico USDA certificado e livre de mofo. O café tem um tipo muito específico de micotoxina chamada ocratoxina A. E, dependendo de como é armazenado, também pode ter aflatoxinas. E, não quero parecer alarmista, mas minha família inteira, inclusive eu, tivemos intoxicação severa por ocratoxina A. Bebemos muito café, sou grande fã. Eu estava bebendo café não livre de mofo. E rastreei minha intoxicação por ocratoxina A até o café, também como muitas castanhas. Foi pela forma como eu armazenava as castanhas. Pinole e pistaches, crus e descascados. E então peguei essa ocratoxina. Existe um exame chamado Vibrant Wellness Test. Sei que falaremos sobre exames depois. É um exame de urina que você pode pedir o kit online e fazer em casa. Existem outros, só acho que este é o melhor. Você urina neste recipiente, envia para um laboratório, o resultado volta. Vai ficar impressionado com o que sai na sua urina. E uma das coisas que eu acredito ser a causa subjacente de inflamação crônica grave também é uma causa subjacente em doenças autoimunes crônicas. São esses fungicoides, essas ocratoxinas, estas aflatoxinas e estes mofos. Acontece que eu moro na capital mundial do mofo. Estou em Miami, na Flórida. Então, nós ganhamos na loteria do mofo aqui. Sei muito sobre mofo. Escrevi guias de detox de mofo e metais pesados. Fiz desafios com 75 mil pessoas, conduzindo-as por um detox de mofo e metais pesados. Acredito muito em tirar essas coisas do caminho para que seu sistema imunológico possa se concentrar em se policiar, ou seja, nos policiar, em vez de se distrair com esses patógenos estranhos. Bem, vamos falar Não dos sei se detalhes. respondi sua Bem, pergunta, essa acho que foi divaguei. uma boa digressão, mas vamos voltar para você. E a cafeína pela manhã, como é isso? Sim, então, eu tenho um café orgânico e livre de mofo que eu compro. Eu moio os grãos e depois coloco algo nele chamado Alcamind, que apenas reduz a acidez, mas tem óleos MCT. Então eu tomo um pouco de óleo MCT. Então eu tomo o Alcamind. Eu tomo o Perfect Aminos, o sal marinho Baja Gold e hidrogênio. Mando para dentro e depois tomo outra. Garrafa de só água com hidrogênio, quando saio para correr. E aí eu saio para correr. Geralmente tento fazer musculação também. Porque eu notei que, obviamente, como todo mundo, quanto mais exercício cardiovascular você faz, mais peso você perde. Eu tenho uma tendência a ficar muito, muito magro. Então eu faço musculação quando termino. E aí, quando volto, o foco é em proteínas e gorduras. Então, meio abacate, ovos, eu rego com azeite de oliva extra virgem e as pessoas ficam tipo, uau, não é muita gordura? Sim, é muita gordura e muita proteína. E aí eu geralmente pego um punhado de frutas vermelhas e coloco num prato. Frutas vermelhas têm o menor índice glicêmico. Mirtilo, amora, framboesa, morango. Terão um índice bem mais baixo que manga, maçã, laranja. Ou outras frutas que jogamos no liquidificador. Sou grande fã de frutas vermelhas. Eu como elas de manhã e nas minhas outras 2 refeições eu tento incluir intencionalmente algum tipo de vegetal fermentado. Quanto mais eu me aprofundo no caminho dos vegetais fermentados, mais convencido eu fico sobre a necessidade de fibras, e não só a fibra insolúvel que cria volume, mas também a fibra solúvel que se transforma nesses ácidos graxos livres. Porque esses ácidos graxos livres têm efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes muito profundos no corpo. Eles são excelentes para o seu endotélio, para o revestimento do seu vaso sanguíneo, são excelentes para melhorar a elasticidade vascular, aquela sensação de mangueira de jardim em vez de uma sensação de PVC no seu sistema vascular. E então, eu tento, o máximo possível, obter tudo o que posso de alimentos integrais. E é realmente aí que a pesquisa se concentra.
Se você olhar para as zonas azuis, ou se leu a pesquisa do Dr. Walter Longo, da it's not Berkeley, it's uh, UCC, Universidade da Califórnia Central. É a maior autoridade em jejum intermitente. Alimentação com restrição de tempo e dietas que imitam o jejum. Escreveu A Dieta da Longevidade. Mas nas zonas azuis, não há continuidade nas dietas. Não foi uma dieta dogmática, cetogênica, paleo, pescetariana, vegana, vegetariana, Atkins, crudívora, carnívora que prolongou a vida. Foi comer alimentos integrais e a total ausência de processados que a prolongou. Os dois pontos inegociáveis naquelas regiões eram senso de comunidade e propósito. E mobilidade até a idade avançada. Então, se seguirmos os Big Data, e não os influenciadores dogmáticos do Instagram, você seguiria uma dieta de alimentos integrais, incorporaria a mobilidade como inegociável na rotina diária e pensaria em restaurar a conexão com a natureza e uns com os outros. Achamos que estamos conectados pelos iPhones, mas somos uma das sociedades mais desconectadas do mundo. Tento passar verões no Colorado, me reconectando com minha esposa e a natureza. Criei uma comunidade online, não apenas pessoas para quem posto no Instagram, mas uma comunidade VIP de pessoas com a mesma mentalidade que se ajudam a alcançar objetivos. E desenvolver comunidade, senso de propósito, mobilidade e alimentos integrais. Esses são os segredos. Eu tenho toda a modalidade conhecida pela humanidade. Tenho câmaras hiperbáricas, tenho camas de terapia de luz vermelha, tenho câmara de crioterapia, tenho nanobanheiras de hidrogênio, que são todas ótimas. E antes de comprar uma Ferrari, eu compraria uma dessas coisas. Eu não tenho um problema com relógios ou um problema com carros. Eu meio que tenho um problema com biohacking. Mas só depois de ter cuidado do que é o básico fundamental. Ok, então, voltando para a sua manhã, você toma seus suplementos, se exercita, volta e toma o café da manhã. Atrasou para depois do exercício. E restringiu a janela de alimentação como complemento. Quando fecha a janela de alimentação à noite, Geralmente o meu jejum não passa de 12 horas. Nunca estendo por mais de 12 horas. Geralmente estou comendo por volta das 8 da manhã. Não como nada sólido depois das 8 da noite. Geralmente estou na cama pelas 10, 10 e meia. É minha meta de horário para dormir. Notei que quanto mais consistente sou com o horário de ir para a cama, melhores são minhas pontuações de sono. Acompanho minhas pontuações de sono pelo 8 Sleep e Whoop. Eu criei uma rotina de sono muito saudável que eu poderia compartilhar com você. Não te custaria nada. A maioria de nós não está realmente prestando atenção ao nosso sono. O sono é provavelmente a coisa mais negligenciada na nossa agenda. É meio que o enteado do nosso dia. Quando você pergunta para a maioria das pessoas o que elas fazem para ir dormir, elas dizem, como assim? Eu só deito na cama. E aí você diz, bem, que horas você vai dormir? Ah, quando eu termino. O que quer que eu tenha que fazer no dia. E então, eu geralmente como entre 8 e 9 horas da manhã. Não sou super rígido e dogmático com isso, mas é sempre uma refeição muito rica em gordura e muito rica em proteína. E eu como muita carne de animais alimentados com pasto, eu como muitos ovos de galinhas criadas soltas, como muito frango caipira, como muito peixe pescado com linha. Compartilho meus exames no Instagram, de vez em quando para que vejam. Compartilho com minha comunidade VIP regularmente. Compartilho meus níveis de toxicidade de exames de urina e sangue para mostrar que ativar nossas vias naturais de desintoxicação mantém tudo de bisfenóis e GL, a aflatoxinas e ocratoxinas e todos esses compostos circulando no nosso sangue, em níveis muito baixos, mas a maioria não vive um estilo de vida de desintoxicação. E há maneiras de fazer isso. E, sim, essa é minha rotina matinal. já que estamos na desintoxicação, vamos ficar aqui. E ligar isso à sua história pessoal. Mencionou o problema de mofo que teve. Obviamente vai ser muito individual. Você falou sobre o exame de urina, como você pode descobrir isso. Mas quais práticas de estilo de vida e coisas específicas você fez para desintoxicar o corpo? Sim, então temos que voltar ao básico novamente. E o que é o básico? É o cocô, o xixi, o suor. Se você não está tendo evacuações regulares, e por evacuações regulares,
Até 45 minutos depois de acordar, você deveria ter sua primeira evacuação razoavelmente substancial. Se não está, isso é um sinal de que você tem algum nível de disbiose intestinal. Um, and, tem gente que fica 2, 3, 4 dias ou até mais sem evacuar nenhuma vez. Eu diria que a maior parte disso está relacionada um pouco ao microbioma intestinal, mas na maioria das vezes está relacionada à motilidade intestinal. É por isso que sou um grande fã de testes genéticos para deficiências. Eu acredito que na infinidade de suplementos que existem por aí. Se você realmente quer ficar maluco, é só começar a pesquisar no Google sobre ótimos suplementos. Eu tomo CoQ10, resveratrol, erva de São João, ashwagandha, NMN, NAD, ribosídeo de nicotinamida e essa glutationa lipossomal. Existem tantos suplementos diferentes por aí que você pode ter uma paralisia por análise, mas existe uma maneira muito fácil de descobrir no que seu corpo é deficiente. E se você não suplementar para a deficiência, nada mais importa. Acreditamos nisso na fisiologia vegetal, mas não. Acreditamos na fisiologia humana por algum motivo, embora seja muito válido. Se você tivesse uma folha apodrecendo numa palmeira, digamos, e chamasse um verdadeiro arborista, um verdadeiro botânico na sua casa, ele nem tocaria na folha. Ele faria uma análise do núcleo do solo e diria: sabe de uma coisa, Jesse, não há nitrogênio neste solo. E eles adicionariam nitrogênio ao solo e a folha se curaria. Os seres humanos não são diferentes. Quando você tem deficiência de certas matérias-primas, você tem a expressão da doença, e aí você vive com o que acha que são as consequências do envelhecimento, que não são de forma alguma consequências do envelhecimento. São consequências da falta de matéria-prima. Então, coisas como ganho de peso, retenção de líquidos, falta de foco e concentração, padrões de sono ruins, deitar para dormir à noite e sua mente despertar, e ficar ruminando por horas em vez de adormecer, não ter evacuações regulares, retenção de líquidos, desregulação hormonal com muita frequência. Na verdade, em quase todos os casos, você pode ligar isso a deficiências de nutrientes. E então, há um processo no corpo chamado metilação, que é o processo pelo qual pegamos toda a matéria-prima que entra no nosso corpo e a convertemos na forma utilizável. Sempre uso a analogia de que extraímos petróleo bruto do solo, mas não podemos colocá-lo no tanque de gasolina, porque o carro não entende essa fonte. Então, o petróleo bruto tem que ser refinado em gasolina e agora o carro funciona. Nos humanos, não é diferente. Esse processo de refino é metilação. Ingerimos todo tipo de composto, vitamina B12, vitaminas do complexo B. Você ingere ácido fólico, por exemplo, coloca esse composto no corpo, o ácido fólico é inútil. Absolutamente inútil, a menos que possa ser convertido em metilfolato. Cerca de metade da população tem uma mutação genética, MTHFR, que não permite essa conversão. Bem, isso não parece grande coisa. Não consigo converter ácido fólico em metilfolato, até perceber que é o nutriente mais prevalente na dieta humana. Nos Estados Unidos, borrifamos todos os grãos com ácido fólico: farinha branca, arroz, pão, macarrão, grãos, cereais de qualquer tipo, por lei. São borrifados com o químico ácido fólico. Orgânicos também? Orgânicos não, alimentos fortificados ou enriquecidos. São borrifados com ácido fólico. Fortificado é código para borrifado com ácido fólico. As pessoas acham que o ácido fólico é a vitamina B9 natural. Não é. Nós fazemos ácido fólico em laboratório. Você não encontra ácido fólico em nenhum lugar na superfície da Terra. Ele não existe naturalmente na natureza. E então você nunca vai me convencer de que algo que fazemos sinteticamente em um laboratório, que nem existia até 1983, eu diria, é de alguma forma essencial para a saúde ótima. Certamente não é essencial para uma gravidez saudável. O metilfolato é essencial para uma gravidez saudável. O metilfolato previne defeitos do tubo neural. Metilfolato tem efeito positivo na fertilidade, na implantação do óvulo na parede uterina e na adesão da parede celular. Mas o ácido fólico pode ter efeito oposto. Na verdade, é provavelmente a principal causa de depressão pós-parto. Em grávidas, embora a depressão pós-parto, que chamamos de pós-parto, comece durante a gravidez, mas geralmente coincide com uma mulher, porque foi convencida pelo seu obstetra a tomar altas doses de ácido fólico. Você coloca 1.500, 1.800 vezes a dose diária recomendada de ácido fólico no corpo de uma mulher.
Com a mutação MTHFR, é praticamente certo que ela terá ansiedade e sintomas depressivos. Isso também desligará o intestino dela e perturbará seu sono. E elas colocam a culpa na gravidez, não na vitamina. Então, geralmente, quando a gravidez acaba, elas param de tomar a vitamina e os sintomas desaparecem. Isso reforça que foi a gravidez e elas não culpam a vitamina. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer esse teste uma vez na vida. Você não precisa fazer o meu teste. E existem muitos testes de metilação ótimos por aí, mas faça um teste genético de metilação. Por quê? Outra forma de ter uma verdadeira paralisia por análise é começar a entrar no caminho dos testes genéticos, porque você vai receber muita informação não acionável. É como um piloto voando de Miami para Nova York que não se importa com o tempo no Texas. É uma ótima informação, mas não tem nada a ver com aquele voo. Então, ao pesquisar testes genéticos, não pense que testar mais genes é melhor. Essa é uma forma que empresas de testes genéticos vendem ao público dizendo: testamos 50 genes. 90 genes. 200 genes. A maioria desses genes não é acionável. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, se você tem ou não os lóbulos da orelha soltos, pode ser uma ótima informação. Mas não é acionável. Os genes da metilação são. Você pode suplementar para a deficiência deles. Então, se você tem MTHFR, você precisa suplementar com metilfolato. Se você tem MTR ou MTRR, você precisa tomar trimetilglicina para baixar e metabolizar a homocisteína. Se você tem a mutação do gene COMPT, dependendo da variante, você tem pensamentos ruminantes, provavelmente sofre de uma ansiedade sem gatilho, que você não consegue apontar o gatilho que a causa. Você tem problemas de motilidade, você tem pensamentos ruminantes à noite, que é um grande ladrão do seu sono. Muitas vezes você tem uma tendência ao transtorno obsessivo-compulsivo, que é, quando nos falta organização na mente, nós desejamos organização no nosso ambiente externo. Ou vão te dizer que você tem transtorno de déficit de atenção, o que não é um déficit de atenção. Na verdade, é um transtorno de sobrecarga de atenção. São muitas janelas abertas ao mesmo tempo. Então não é uma incapacidade de focar ou se concentrar, é uma incapacidade de focar ou se concentrar em muitas coisas. Há uma diferença. A medicina moderna diz: se a mente está acelerada, damos anfetaminas para o corpo, para acelerar o sistema nervoso central e acompanhar a mente. E essa é uma péssima ideia. Vyvanse, Ritalina, Adderall, porque aí você está pegando o sistema que não está quebrado, que é o sistema nervoso central, e o quebrando para se igualar ao sistema que está desregulado. É como ter um pneu furado e sair e furar os outros 3 pneus para criar equilíbrio. Então a ideia deveria ser aquietar a mente, e você pode aquietar a mente com nutrientes metilados básicos. Eu acho que, se você toma um multivitamínico, deveria ser um multivitamínico metilado. Não tome apenas um multivitamínico com ácido fólico e cianocobalamina e a forma não piridoxal 5-fosfato das vitaminas B. Tome uma vitamina metilada. O que isso vai fazer é garantir que esses nutrientes já tenham sido convertidos para a forma utilizável. Agora seu corpo pode usá-los. Porque, novamente, quando você priva o corpo humano de certas matérias-primas, você tem a expressão da doença. E uma dessas expressões da doença é toda a categoria de doenças autoimunes. Provavelmente há muitas pessoas assistindo a este podcast agora que têm alguma forma de doença autoimune. Elas têm doença de Crohn, síndrome de Sjögren, tireoidite de Hashimoto, lúpus ou artrite reumatoide. E quando receberam o diagnóstico, disseram a elas: não sabemos a causa. Você simplesmente acordou e seu sistema imunológico atacou seu cólon. E agora você tem doença de Crohn, ou seu sistema imunológico atacou sua tireoide, sem motivo. Tem um motivo. Sua tia teve, seu tio teve, o que é um completo absurdo. A tireoidite de Hashimoto não é carregada no genoma, nem o diabetes tipo 2, nem a hipertensão. Elas ocorrem em famílias. Mas a doença não está sendo passada de geração em geração. Essa é uma distinção crucial. O que está sendo passado de geração em geração é a incapacidade do corpo de refinar uma matéria-prima, o que causa a mesma deficiência que leva à mesma condição.
E essa deficiência pode ser corrigida. Não sei se respondi sua pergunta. Minha esposa diz que falo demais. Me desculpe se divaguei. Então, temos o teste de metilação. É algo que todos nós precisamos fazer uma vez. E a parte da deficiência de nutrientes? Isso é algo que também testamos? Não. Então, seus genes vão te dizer com o que você precisa suplementar. Você não consegue converter ácido fólico em metilfolato. Você suplementa com metilfolato por peso. No teste que eu desenvolvi através da 10 Checks Health, que me levou cerca de 2 anos e meio para criar o algoritmo. Você coleta uma amostra da bochecha, envia para um laboratório, os resultados voltam eletronicamente e então ele te dirá exatamente quais suplementos e em quais doses tomar. Se quiser, clica num botão e ele entrega os suplementos em casa. Não precisa usar o meu. Há muitos testes e empresas de suplementos ótimas com excelentes vitaminas metiladas. O ponto é testar os genes da metilação e descobrir quais nutrientes metilados você precisa. Quer ver a mágica acontecer? Dê ao corpo a matéria-prima que ele precisa. Muitos ouvintes têm ansiedade. Não sabem por quê, têm transtorno de déficit de atenção. Apenas acham que é algo para conviver a vida toda. Como eu disse, têm pensamentos ruminantes. Não entendem por quê, continuam com leve dominância estrogênica e a chamada faixa de estrogênio. E nada é mais frustrante para uma mulher do que fazer tudo certo, comer bem, se exercitar, dormir decentemente e ainda não conseguir perder aquele peso de água ao redor dos flancos, que geralmente é uma leve dominância estrogênica, porque esses genes da metilação, especificamente o COMT, catecol ou metiltransferase, também, nas mulheres, eliminam o estrogênio. Eles enviam o estrogênio pela via E2. E então, você está fazendo tudo certo. E estou focando nas mulheres aqui por 1 minuto porque parece haver uma infinidade de mulheres que passam pelo meu sistema de clínicas com o mesmo problema. E elas dizem, Gary, eu não entendo. Eu acordo de manhã, em jejum, tomo uma xícara de café puro, vou para a Orange Theory, pego pesado por 55 minutos. Tenho feito isso por 3 meses, 5 dias por semana, e não perdi 1 quilo sequer. Corrigindo a metilação e buscando bons testes hormonais, o padrão ouro para mulheres é, sem dúvida, o teste Dutch. Este é um exame de urina de 24 horas, muito abrangente. Nesse teste, você poderá ver a mutação do gene COMT e setas indicando como ele processa o estrogênio e elimina fitoestrogênios, ou seja, ele se livra dos estrogênios metabolizados de forma eficaz. Se você acumula muito estrogênio, qual o seu papel principal no corpo feminino? Reter água. No espaço intersticial. À medida que o estrogênio aumenta, a retenção de líquidos também. Por isso chamamos de faixa de estrogênio. É por isso que em uma mulher, durante um ciclo normal, é perfeitamente normal o estrogênio dela estar na casa dos 10. E também é perfeitamente normal estar na casa dos 400. Então, o que determina se os níveis dela estão altos ou baixos? Bem, você certamente não quer apenas uma amostra de sangue pontual. Você quer olhar a proporção desses hormônios e como eles variam ao longo do dia, como se movem durante o ciclo. Quando ela engravida, o estrogênio dela vai para 4.000. Por quê? Para reter água, inchar o útero, revestir a parede uterina, proteger o feto, mas não queremos isso após a gravidez. Não queremos reter tanto líquido. E você pode estar retendo água e com dominância estrogênica, não por falha hormonal, mas por um defeito em um gene de metilação que você pode facilmente suplementar, catabolizando o estrogênio e resolvendo o problema. Você já mencionou que não queremos que as pessoas fiquem sobrecarregadas e simplesmente larguem tudo isso. Quando se trata de testes, quero ter certeza de que estamos claros sobre os de maior impacto. Então, falamos sobre o teste para mofo. Você mencionou o teste Dutch para hormônios. Sim. Você falou sobre o teste genético de metilação. Como seria o pacote básico e se for diferente para homem e mulher, adulto? Como seria isso? Eu começaria assim. Todo ser humano deveria fazer um teste genético de metilação uma vez na vida. Faz uma vez nos filhos, em um bebê, porque os genes de nascimento são os de morte. O teste custará entre 195 e 600 dólares, dependendo. E você faz esse teste uma vez na vida, você nunca vai repetir esse teste. E é por isso que eu sou tão fã dele. Isso vai te dizer por onde começar com os suplementos. Elimina todo esse ruído sobre o que eu deveria estar tomando.
Meu tio está tomando essa nova glutationa, meu amigo NMN, e meu colega de trabalho está tomando resveratrol, e esse cara está tomando CoQ10. E eu deveria tomar estes super greens, e você pode simplesmente ter uma paralisia por análise. Então pare de perguntar ao mundo exterior e comece a perguntar ao seu mundo interior, e ele lhe dará um conjunto de respostas bem específico. E então você começa com um multivitamínico metilado. E a segunda coisa que eu faria é, se você for passar para os exames de sangue, eu olharia para estas 3 categorias no seu sangue. Eu olharia para seu perfil glicêmico, que é simplesmente sua glicose, sua hemoglobina A1C e sua insulina. É aí que a coisa realmente pega. Quando falamos de síndrome metabólica, que é esse complexo de hipertensão, triglicerídeos altos, HDL baixo, hipertensão, resistência à insulina. A resistência à insulina como uma única comorbidade é um dos principais, ela contribui para mais comorbidades do que qualquer outro fator de morbidade, e eu era um especialista em mortalidade para grandes seguradoras de vida. Então, quando você pega qualquer processo etiológico de doença, você adiciona anemia, você tem um cofator, se você adiciona resistência à insulina, você exacerba a doença cardiovascular, você exacerba o fator de risco para mortalidade por todas as causas, você exacerba o fator de risco para doenças autoimunes, você exacerba o fator de risco para certas formas de câncer, você dramaticamente exacerba o fator de risco para aterosclerose, arteriosclerose e síndrome metabólica. Então, resistência à insulina, se você for controlar alguma coisa, você quer estar controlando agressivamente seu açúcar no sangue. A hemoglobina A1C é a média de 3 meses do açúcar no sangue. A insulina é um nível em jejum que dirá quanta é necessária para manter o açúcar no sangue sob controle. A segunda categoria que eu diria, e qualquer, nem mesmo um médico de medicina funcional, qualquer clínico geral pode pedir esses exames e geralmente eles são, eu esperaria de qualquer forma, parte de um exame físico anual de rotina. A segunda coisa que eu olharia é o seu perfil hormonal. E aqui está o ponto crucial. Quando você está analisando os hormônios, especialmente se você for uma mulher jovem que menstrua ou um homem com menos de 50 anos, você não deve olhar apenas para a sua testosterona, testosterona livre, e o que é chamado de hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante. Você deve olhar para a matéria-prima que abastece essa cadeia. Novamente, porque se tivermos deficiência de certas matérias-primas, terá deficiência na capacidade de produzir hormônios. Frequentemente diria que em 70% das vezes que atendo clientes de terapia hormonal que se qualificam, não os colocamos em tratamento hormonal. Em 70% das vezes, não os colocamos em tratamento hormonal, nós os colocamos na matéria-prima para o corpo produzir hormônios. Aqui estão 3 coisas para testar. Você deve fazer um painel hormonal padrão. Então, para as mulheres, estrogênio, progesterona, pregnenolona, testosterona, testosterona livre, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, todas essas coisas que estão em um painel hormonal, mas você precisa ter certeza de que está testando para DHEA, SHBG e algo mais. A vitamina D3. Se você tiver deficiência de vitamina D3, terá problemas de metabolismo com o DHEA. Se você tiver problemas de metabolismo com o DHEA, você perdeu a matéria-prima necessária para produzir hormônios, e isso vai desregular seus níveis hormonais, mesmo que não haja nada de errado com seu sistema endócrino. Então, você tem que imaginar que, se você está construindo uma casa, não importa o quão bom seja o seu empreiteiro, se você não entregar a matéria-prima no canteiro de obras, ninguém vai construir nada. E assim, muitas vezes culpamos o empreiteiro, mesmo que ele não tenha a matéria-prima para fazer o seu trabalho, então estamos culpando o sistema endócrino e responsabilizando o sistema endócrino por um crime que ele não está cometendo. E partimos direto para a terapia de reposição hormonal. E eu sou um fã da terapia de reposição hormonal quando necessária, se há hipogonadismo primário ou uma indicação legítima. Minha esposa, em menopausa, usa hormônios. Gravamos um podcast inteiro sobre isso. Na verdade, mostrei e analisei todos os detalhes do Dutch test dela. Eu mostrei exatamente qual é a receita dela para os diferentes estrogênios e pregnenolonas. Mas o corpo humano é tão fascinante. Isso me lembra daquilo. Qual é a parábola? O lixo de um homem é o tesouro de outro.
você ingere uma matéria-prima, uma célula ou organela usará essa matéria-prima e excretará um resíduo. Esse resíduo é usado na próxima fase do ciclo para uma etapa adicional. Por exemplo, todos temos o aminoácido homocisteína no sangue. O corpo pega a homocisteína. Ele a decompõe em um aminoácido chamado metionina. A metionina vai agir e acalmar a mente. Ela eventualmente será metilada em algo chamado S-adenosilmetionina, que se torna S-adenosil-homocisteína, que se torna homocisteína. Então é fascinante como você come um pedaço de frango, o frango é inútil até ser decomposto em aminoácidos, aí esses aminoácidos vão e constroem tecidos e sangue e células natural killer. Então, voltando mais para trás na cadeia e chegando às matérias-primas que constroem os hormônios, vitamina D3, DHEA, olhando para uma proteína chamada SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, que reduz artificialmente, especialmente os níveis de testosterona e testosterona livre, e garantindo que você tenha os hormônios e depois os precursores. E, então, você olha para os níveis dos precursores. Eu prometo a vocês, se eu pudesse magicamente enfiar uma seringa no braço de qualquer pessoa ouvindo este podcast e simplesmente sugar o DHEA, seus níveis hormonais entrariam em colapso. Não porque há algo de errado com seu sistema endócrino, mas porque está faltando a matéria-prima. Então, essas são as 3 áreas que eu analisaria. Começaria com um teste genético, depois um hemograma básico, o momento em que eu passaria para os 4 grandes. Se você está tendo sintomas inexplicáveis que não podem ser respondidos por exames laboratoriais clássicos, muitas vezes as pessoas relatam: tenho uma névoa mental esmagadora e persistente. Tenho uma ideia clara no quarto, mas na cozinha, me pergunto o que fui fazer lá. Isso acontece com frequência cada vez maior. Não consigo encontrar minhas chaves, minha carteira. Não consigo me focar e me concentrar. Eu sinto que minha memória de curto prazo não é mais a mesma. Então você está em um jantar e você esquece o nome de alguém. Ou você simplesmente tem essa fadiga esmagadora e persistente. Ou tem ganho de peso sem motivo aparente, tem dor difusa nas articulações, tem sintomatologia inexplicável. Isso não aparece nos exames e o médico diz que é coisa da sua cabeça ou que os exames estão normais. Acontece com mais frequência do que se imagina. Rim, fígado e hormônios estão bem, mas você não se sente bem. É aí que eu testaria para os 4 grandes: mofo, micotoxina, metal pesado, parasita, vírus. Eu acredito sinceramente que se você tratar esses 4, você trataria a causa raiz da maioria das condições autoimunes e das condições idiopáticas no corpo. E as pessoas que têm esses sintomas sabem exatamente o que estou dizendo. E elas provavelmente já foram ao médico e o médico disse: "Ei, você está bem? Você não tem diabetes? Sua função hepática está boa? Sua função renal está boa, seus hormônios estão equilibrados. Eu não sei por quê você está se sentindo assim. Então, se você é uma dessas pessoas, é aí que eu faria o próximo nível de testes. Teste de metilação básico para todos, exames de sangue básicos para todos. Mas se você tem esse tipo de sintomatologia que parece inexplicável, eu posso praticamente garantir que você tem um dos 4 grandes: mofo, micotoxina, parasita, vírus ou metal pesado. Se olhar a etiologia dessas coisas no corpo, mas o melhor exemplo que posso dar é que se isso fosse um esporo de mofo, ou uma micotoxina, ou um parasita, ou vírus, e esta fosse uma célula saudável, ele não se esconde assim. Ele se esconde assim. E essa é uma distinção muito importante, porque nosso sistema imunológico é hipervigilante. Então imagine que alguém roubou o banco e depois correu para sua casa e se barricou dentro da sua casa. A polícia arrombaria essa porta para pegar o criminoso. O sistema imunológico vai arrombar esta porta para pegar este criminoso. Como na tireoidite de Hashimoto, na grande maioria das vezes, essas pessoas têm metais pesados incrustados na tireoide, e então você tem a tireoidite de Hashimoto, que não tem apenas um diagnóstico. Ela pode fabricar anticorpos para as enzimas, pode fabricar anticorpos para as proteínas, ou pode fabricar anticorpos para a própria tireoide. E então por que o sistema imunológico se confundiria e atacaria enzimas, proteínas ou estruturas celulares? Ele não está atacando seu corpo aleatoriamente.
ele está atrás do criminoso escondido nas paredes, e então a polícia não estava lá para danificar sua porta. E o sistema imunológico não está lá para danificar sua célula. O sistema imunológico está lá para, de forma hipervigilante, pegar o criminoso. Não estou dizendo que todo Hashimoto é por metal pesado, mas o que estou dizendo é que a tireoide tem uma afinidade por metais pesados. E, se você é um mau metilador de metais pesados, eles muitas vezes se acumularão em áreas como a tireoide. E é isso que chama o sistema imunológico. Se você tem doença de Crohn, você não simplesmente acordou um dia e seu sistema imunológico começou a atacar seu cólon. Você tinha, provavelmente, intestino permeável, e o conteúdo do lúmen vazava pela camada unicelular do intestino. Entravam na sua corrente sanguínea, onde 70% do sistema imunológico está, pois é lá que a ação acontece. O sistema imunológico foi ativado e começou uma luta na parede luminal do intestino. E a luta se segue. Você tem anticorpos para o tecido do cólon e dizem que tem um Crohn autoimune, porque seu sistema imunológico, sem motivo, ataca seu cólon. E o primeiro erro que cometemos é assumir que o sistema imunológico cometeu um erro. Na minha opinião, Deus raramente comete um erro. E, em vez de dizer o sistema imunológico cometeu um erro, vamos atacar o sistema imunológico e punir o sistema imunológico. E se disséssemos, eu acredito que o sistema imunológico está agindo corretamente. Nós só precisamos descobrir por que ele está lá. E então sair em busca, para descobrir o que pode ter chamado o sistema imunológico para aquele local. Será que foram metais pesados? Será que foi um parasita? Será que foi mofo ou micotoxina? Será que foi um patógeno viral? Em pacientes com esclerose múltipla, frequentemente encontram parasitas como helmintos, cestoides e nematóides. As larvas se alojam na bainha de mielina, ironicamente, no mesmo local onde o sistema imunológico ataca a mielina. Então, a primeira suposição de que nosso sistema imunológico enlouqueceu sem motivo, na minha opinião, é uma suposição ruim. Assumir que o sistema imunológico está agindo corretamente e tentar descobrir por que ele está arrombando a porta, quem está escondido lá dentro, que o sistema imunológico está perseguindo vigilantemente. E se você fizesse isso, você descobriria. Descobriria que muitas vezes é mofo, micotoxina, parasita, vírus e metais pesados. É interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Sim, faço essas analogias para que as pessoas entendam que provavelmente você não está louco. Sabe os sinais de intoxicação por mofo? Ansiedade severa, névoa mental incapacitante, fadiga esmagadora intermitente. Aquelas manhãs em que acorda e se sente como um balão de chumbo e não consegue ligar o motor. Em outros dias, você se sente bem. Se uma criança pequena, pré-adolescente ou criança tem infecções de garganta recorrentes, apostaria minha carreira que é toxicidade por mofo, não infecções repetidas. Porque mofo e bactérias estão em uma luta há séculos. Pense na penicilina, ok? Aquilo é um mofo. E o estreptococo, a bactéria, que nós usamos mofo para matar bactérias. Então, quando você tem mofo, micotoxina, que também tem afinidade pelas adenoides, e isso inflama, ou o que chamamos de esporula, isso ativa essas bactérias e você tem uma infecção de garganta severa. Você fica com todas aquelas placas por toda parte. E então você toma um ciclo enorme de antibióticos que acaba com sua flora intestinal e então as adenoides meio que desincham e depois inflamam de novo. Você não está sendo repetidamente inoculado com Streptococcus. Você sempre teve uma quantidade leve de Streptococcus. Ela só explodiu como fogo em mato seco quando o mofo esporulou, porque esses dois são inimigos mortais. Então, se você se livrasse do mofo ou da micotoxina, muitas vezes conseguiria colocar essas infecções recorrentes por Streptococcus em remissão permanente. Se você chegou à idade adulta e nunca sofreu de ansiedade, e está tendo essa variedade estranha de sintomas, como fadiga, às vezes tem uma névoa mental esmagadora, tenho dificuldade em focar e concentrar, falta motivação, pois um efeito colateral não é embotamento afetivo, mas entorpecimento de humor, onde picos e vales desaparecem. Não sente paixão, euforia, alegria, excitação. Nem está deprimido. Você não está clinicamente deprimido. Geralmente, esses sintomas não são graves o suficiente para levar alguém ao pronto-socorro ou a uma urgência médica. São, na verdade,
coisas com as quais vivemos e sofremos desnecessariamente, causadas por patógenos de baixo grau que são, felizmente, fáceis de tratar. Por isso, considero tão importante adotar e viver um estilo de vida detox. Isso começa com alimentos integrais, garantindo uma evacuação regular e uma hidratação diária adequada, que, na minha opinião, deve incluir sal mineral e gás hidrogênio. Podemos, inclusive, falar mais sobre o gás hidrogênio. Eu acho o hidrogênio algo realmente incrível. Não é nenhuma descoberta recente, mas agora que a ciência comprovou, de forma irrefutável, a eficácia do hidrogênio, acredito que todos deveriam considerar tomar pastilhas de hidrogênio ou beber água hidrogenada diariamente. Eu era fã das garrafas de água de hidrogênio, não sou mais, porque aquelas vedações se desgastam com o tempo. Elas são extraordinariamente caras, e a quantidade de partes por milhão que elas produzem diminui com o tempo. Mas por $1 por dia, você pode obter 12 partes por milhão de gás hidrogênio, todos os dias. E você está bebendo essa água e utilizando o hidrogênio como um antioxidante seletivo para auxiliar na restauração dessa homeostase. Se você é uma dessas pessoas e faz um teste da Vibrant Wellness, não tenho afiliação a propósito, pode usar qualquer teste, mas algo como um teste total detox da Vibrant. É bem provável que veja esse culpado em vermelho. Aí você pensa, tive toxicidade severa por mofo. Então, como eu disse, se você chegou à idade adulta e nunca sofreu de ansiedade, e agora você é um adulto de meia idade e de repente está sofrendo de ansiedade do nada, isso é quase certamente uma indicação de que você tem toxicidade por mofo, os casos mais graves de ansiedade que resultaram em agorafobia, medo de sair de casa e todos esses casos que eu atendi apresentavam um quadro de toxicidade por mofo. Ok, então já falamos sobre os testes. Mencionamos a água de hidrogênio algumas vezes, mas quero me aprofundar um pouco mais nisso. Claro, Você mencionou que não está mais usando as garrafas, está usando as pastilhas. Você está sempre bebendo água de hidrogênio ou você bebe algum outro tipo de água? eu bebo água de hidrogênio 2 ou 3 vezes ao longo do dia, sempre antes de uma sessão hiperbárica, então sempre antes de entrar na câmara hiperbárica ou imediatamente depois de sair dela. Eu bebo água de hidrogênio, e se você está fazendo terapia hiperbárica, você deveria beber água hidrogenada antes desse tratamento, seja inalando o gás hidrogênio ou bebendo, porque lembre-se daquele estresse oxidativo. A oxidação é causada pelo oxigênio. Uma das razões pelas quais as pessoas que vivem em altitude têm expectativas de vida acentuadamente mais longas é que a quantidade de oxigênio que entra no sistema é compatível com a quantidade de oxigênio que está sendo utilizada. Quando temos excesso de oxigênio, o oxigênio se torna um radical livre e cria oxidação, especialmente em membranas fosfolipídicas e em nossas membranas celulares, mas também faz parte de outras espécies reativas de oxigênio, o superóxido, que é bom em certos níveis, mas o superóxido em níveis elevados causa estresse oxidativo. O peróxido de hidrogênio é excelente em certos níveis. Quando fica muito alto, causa estresse oxidativo. Os radicais livres hidroxila não têm nenhuma utilidade no corpo além de causar danos. E o que é interessante sobre o hidrogênio é que ele mira seletivamente nestes. Então, existe uma via, para não entediar sua audiência até a morte, mas existe uma via em nossa biologia celular chamada de via NRF2. Esta é uma via que afeta diretamente o DNA. É apenas uma via de sinalização de proteína para o DNA, e a via NRF2 vai influenciar o DNA a criar antioxidantes. Então, se você tem superóxido, ela criará superóxido dismutase, criará catalase e também cria glutationa. Por quê? Uma das teorias predominantes que eu acho uma péssima ideia é que quanto mais antioxidantes tomamos, mais saudáveis somos. Você pode exagerar muito na vitamina C, você pode exagerar muito na glutationa, você pode exagerar muito na quercetina, no sabugueiro, todos esses antioxidantes que reduzem demais as espécies reativas de oxigênio. Nem toda oxidação ou espécie reativa de oxigênio é ruim. Você quer manter um equilíbrio. Apenas o gás hidrogênio tem a capacidade de atuar como um antioxidante seletivo. Não conheço nenhum outro antioxidante seletivo no planeta que você possa ingerir. Então, se você tomasse gás hidrogênio demais, como 10% do seu peso corporal é hidrogênio, você não teria
consequências. Se você tomar muita vitamina C, ou muita quercetina, ou muito sabugueiro, ou muitos antioxidantes, você pode gravemente danificar sua biologia celular. Você pode, na verdade, ter uma perturbação grave nas mitocôndrias porque você reduziu o oxigênio. As espécies reativas de oxigênio ficam baixas. O gás hidrogênio é um antioxidante seletivo. Pode tomar um banho de hidrogênio e gás. Ele atravessa a pele. Eu já coloquei pessoas. Isso está em toda a mídia pública. Procure o depoimento do Sean Ryan sobre gás hidrogênio. Ele é um ex-Navy, SEAL. Ele veio à minha casa para gravar um podcast. Ele me dizia que sentia dor, basicamente no corpo todo, por ter estado nas forças especiais por anos. E eu disse, cara, você tem que entrar na minha banheira. E ele ficou tipo. E a resposta dele foi, acabei de te conhecer. E eu disse, eu não vou entrar aí com você, Sean. Vou colocar você lá sozinho e vou colocar gás hidrogênio na banheira. Ele me disse que foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Na manhã seguinte, pela primeira vez em 15 anos, ele acordou sem dor. E foi a melhor noite de sono que ele já teve. Eu já coloquei pessoas naquela banheira. Não estou brincando. Quase aleijadas pela artrite, e elas saem do meu consultório saltitando como se tivessem ganhado na loteria, porque tem um efeito tão profundo na cascata inflamatória. E há estudos de pesquisa comparando isso ao protocolo RICE, repouso, gelo, compressão e elevação. Existem estudos clínicos que comparam isso a terapias tradicionais para tratar concussões, lesões cerebrais traumáticas e ETCs, onde o gás hidrogênio supera de longe o protocolo RICE. Mergulhar um membro em gás hidrogênio imediatamente após uma lesão, ou inalar ou beber água de hidrogênio pós-concussão. Há um estudo muito interessante publicado. Foi publicado em novembro de 2021 e foi no The Journal of Experimental Gerontology. É um excelente artigo para se ler se você estiver interessado em se aprofundar no assunto do gás hidrogênio e da água de hidrogênio, porque este estudo pegou participantes com mais de 70 anos e foi um estudo de 6 meses de duração. Eles colocaram um grupo para tomar água de hidrogênio e o outro grupo não, e fizeram uma análise detalhada de suas vias de metilação. Eles usaram algo chamado marcador TET2 para medir a metilação. Eles analisaram suas proporções de sentar e levantar, mediram sua memória de curto prazo, sua função cognitiva, coordenação olho-mão, tempo de reação. Eles também analisaram seus níveis de vitamina D3, a utilização da vitamina D3. Analisaram marcadores inflamatórios como proteína C reativa, homocisteína, creatina fosfoquinase, e em todos os aspectos você viu melhoras drásticas no grupo da água de hidrogênio e viu uma escassez ou ausência dessas melhoras no grupo de controle. E eu acho que existem dois tipos de pessoas: aquelas que conhecem a água de hidrogênio e o gás hidrogênio, e aquelas que não conhecem ou que não leram os estudos e estão atacando porque não leram os estudos. Você pode ir em hydrogenstudies.com e há 1.300 artigos revisados por pares. Lá que você pode dar uma olhada. Você pode, na verdade, desmarcar os estudos em animais e ler os estudos em humanos. Sou um grande defensor da água e do gás hidrogênio. Certo, então você é um grande fã de água Sim, hidrogenada. sou um grande Mas fã. você só é tão bom quanto a água que você usa como base. Temos uma grande variedade de águas diferentes para escolher, da torneira, que eu sei que nós dois desaconselharíamos. Mas também temos água de osmose reversa, água de fonte. Desaconselharia, com certeza. Assim que tiver Com toda certeza. condições financeiras, compre um filtro de água, pelo menos para a área da casa onde bebe água. O que você faz? Qual é a base que você usa para colocar suas pastilhas de hidrogênio? Uso água filtrada. Bebo 3 tipos de água engarrafada. Uma é o fora. Não tem um bom custo-benefício, mas eu também bebo Saratoga, que vem em vidro, e eu bebo Icelandic, que vem em vidro. Mas na grande maioria das vezes eu bebo água filtrada por osmose reversa de 4 estágios, que é remineralizada. Se você passa a água pelos 4 estágios de osmose reversa, você essencialmente matou sua estrutura, porque a água, na verdade, tem propriedades químicas, mas também tem propriedades físicas, mas ela fica sem minerais, sem eletrólitos, agora removeu cloro, flúor, álcoois polifluorados e fármacos e todo o resto. Tem um sistema de filtragem de água muito bom em casa, especialmente onde bebemos. Eu filtro a água que entra em casa, mas eu também filtro muito bem a água que sai da torneira da cozinha. Então eu pego essa
Água que passou por 4 estágios de osmose reversa e apenas adiciono sal mineral, sal Baja Gold. Eu adiciono Perfect Aminos e hidrogênio, e essa é a primeira coisa que faço de manhã. Hidratar, mineralizar e obter todos os 9 aminoácidos essenciais. Se você tentasse isso por uma semana, você veria uma profunda diferença no que eu chamaria de sua energia ao acordar, sua função cognitiva, apenas aquela sensação de clareza e zen que você tem. Você adiciona um estresse hormético como mergulho no gelo, ou imersão em água fria, ou banhos frios, e luz solar, e você vai potencializar tudo isso. A maioria das pessoas que estão assistindo a este podcast esqueceu como é se sentir normal. E elas estão por aí funcionando a cerca de 60%, talvez 50% de seu verdadeiro estado de normalidade. E ao hidratar, mineralizar e reduzir a cascata inflamatória logo de manhã, é como acender um interruptor. Mencionou a estrutura da água. O que acha desses aparelhos? Varinhas? Há aparelhos onde se coloca o copo de água para reestruturar. Você faz isso? Sim, às vezes eu uso. Eu tenho um analema, que é um reestruturador de água. Na verdade, tenho isso instalado na tubulação da casa, então a água passa por essa estrutura helicoidal em espiral para reestruturá-la. Eu acredito muito em água estruturada. A água se estrutura quando está em um córrego corrente. Ela também é cheia de minerais. Muitos dos oligoelementos sobre os quais ninguém fala, coisas como molibdênio, selênio, sílica, boro, manganês. Não os 3 principais que todo mundo ouve falar: potássio, magnésio, sódio, mas eletrólitos e minerais que estão severamente deficientes na nossa alimentação e severamente deficientes no nosso abastecimento de água, que são essenciais para a nossa biologia celular. Então você pode reestruturá-la com algo como um analema. Existem muitos dispositivos de reestruturação que você pode encontrar por aí, mas acho que principalmente quando se fala de água, você precisa filtrar a água porque precisa remover o que é chamado de PFAS, esses polifluoroálquil. Você precisa remover o cloro e o flúor da água. Eu faço isso. Provavelmente ainda está no meu Instagram, mas eu sempre faço um pequeno experimento e eu pego 2 copos de vidro com água da torneira e coloco eles numa mesa e peço para um voluntário pegar 4 dedos e colocá-los dentro de um dos copos de água por uns 30 segundos e depois tirar os 4 dedos. E então, o que eu faço é pegar um kit de teste de cloro que você pode comprar na Amazon por uns $6 e eu pingo várias gotas dessa solução de teste de cloro em cada copo. Um vai ficar amarelo vivo, mostrando a presença de cloro, e o outro vai ficar cristalino, mostrando que não tem cloro. Mas os 2 vieram da mesma torneira, então os 2 tinham o mesmo cloro quando comecei. Então a pergunta é: para onde foi o cloro? Ele entrou na sua pele. Então, quando você coloca seus 4 dedos ali por 30 segundos, aquele cloro passou direto pela pele e entrou na corrente sanguínea. Agora, pense. Eu tomo banho com isso, eu me banho com isso, eu cozinho com isso, eu bebo isso, eu lavo minhas mãos com isso, eu escovo meus dentes com isso, e é essa microdosagem de venenos que está sobrecarregando o nosso sistema imunológico. Dizem que a dose faz o veneno. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a dosagem cumulativa faz o veneno. Ninguém nunca ficou doente, comendo um único pedaço de atum contaminado com mercúrio. As pessoas tiveram envenenamento fatal por mercúrio por comer repetidamente a mesma quantidade de atum contaminado com mercúrio. E então é o acúmulo dessas toxinas que muitas vezes é tão prejudicial à nossa saúde. Então, o primeiro lugar onde eu gastaria dinheiro se eu fosse começar na jornada do biohacking seria com a filtragem de água, antes de nos preocuparmos com as coisas mais exóticas, como, por exemplo, a terapia de luz vermelha, os banhos de hidrogênio, as câmaras hiperbáricas ou algo do gênero. Essa é uma das melhores coisas que pode fazer pela família, é adicionar boa filtragem de água em casa e o flúor. Infelizmente, se olhar o Programa Nacional de Toxicologia de 2023 e 2024, onde analisaram cerca de 3.600 municípios, isso está amplamente disponível online. Se procurar por Programa Nacional de Toxicologia, FLOR, estudo, aparecerá na hora. Acho que foram cerca de 3.600 municípios, e em cada município que eles estudaram, houve um aumento correspondente. E, então, conforme o nível de flúor subia, o QI diminuía. Então, conforme o nível de flúor aumentava na água, o QI
naquela região diminuía, especialmente em adolescentes pré-púberes, que nessa fase de desenvolvimento são muito suscetíveis a isso. Se você for ao Instituto Nacional de Medicina, na Biblioteca Nacional de Saúde, o flúor é categorizado como uma neurotoxina. Então, há um benefício absolutamente marginal, se é que existe algum, em beber água fluoretada para prevenir cáries. Você pode fazer tratamentos com flúor no consultório do dentista, mas beber água fluoretada e sua correlação com a cárie dentária. Alguém, por favor, me encontre um estudo que mostre que beber água fluoretada tem um impacto positivo na redução de cáries dentárias ou o que eles chamam de cáries. Colocamos uma neurotoxina na água, porque o flúor, só para constar, é ácido fluorossilícico. O ácido fluorossilícico é resíduo da produção de fertilizante de fosfato. Produzimos bilhões de toneladas métricas de fertilizante de fosfato neste país. Quando não removemos o ácido fluorossilícico, ele pode queimar a raiz da planta. Removemos o ácido fluorossilícico, e isso é chamado de flúor. Despejamos esse ácido fluorossilícico no abastecimento de água municipal. E depois bebemos. Não sou grande fã de flúor ou pasta de dente com flúor. Sou grande fã de filtrar sua água. Certo, Gary. Sei que nosso tempo está acabando. Tem umas pontas soltas que eu quero amarrar antes de terminarmos. Claro. Então vou te fazer as duas perguntas e deixar você desenvolver. A primeira é sobre suplementos como um todo. Já falamos muito sobre diferentes suplementos E obviamente vai depender da pessoa, depender do teste de metilação e tal. Mas quais são os suplementos básicos que todo mundo deveria pelo menos considerar? e a segunda é continuar falando da sua rotina noturna e os diferentes produtos que você usa. Já falamos sobre o 8 Sleep e a gaiola de Faraday. Sim, Então vou deixar você responder e desenvolver. sim. Então, eu acredito que todo mundo, inclusive crianças, pode se beneficiar de um multivitamínico metilado. Acho que o universo inteiro precisa consumir sal mineral de boa qualidade, pelos oligoelementos que existem em um bom sal mineral. A razão é o esgotamento de minerais no solo. Se olhasse um estudo da linhagem do solo entre 1945 e hoje, veria redução drástica no conteúdo mineral do solo. Quando o solo é desmineralizado, a planta também é, e o animal que se alimenta nesse solo também é. Não somos o que comemos, mas o que nossa comida come. Não somos só o que comemos, somos o que eles comem. Nossas plantas se alimentam do solo, nossos animais comem o pasto. Pelo menos esperamos. Criados em fazenda. Suplementos básicos. Multivitamínico metilado, mesmo para crianças. Se seus filhos têm problemas de comportamento, tire o ácido fólico da dieta. Apenas remova alimentos fortificados ou enriquecidos. Acredito que todos podem se beneficiar de pastilhas de hidrogênio. Tomo uma chamada H2Tab. Na verdade, é o único produto que eu fiz. Desenvolvi e vendo por conta própria. Eu acredito tanto assim em água com hidrogênio. Eu acredito que todo mundo pode se beneficiar dos 9 aminoácidos essenciais. Eles são o básico, essencial. Significa que são essenciais para a vida. Os ácidos graxos e os aminoácidos são essenciais para a vida. Não existe carboidrato essencial. Então deixe essa informação assentar por um segundo. Carboidratos não são necessários para a vida. Então devemos ser os mais criteriosos ao escolhermos os carboidratos. Não estou dizendo para não comê-los, estou apenas dizendo que é aí que devemos ser mais criteriosos. Então, acho que todo mundo pode se beneficiar de um multivitamínico metilado, uma pastilha de hidrogênio e um aminoácido. Também acho que a maioria da população precisa tomar 5.000 UIs de vitamina D3 com K2. Nem temos tempo neste podcast para falar dos benefícios da vitamina D3, mas, de forma simples, é a única vitamina que humanos produzem por conta própria. Então pense nisso por um momento. Se eu fizesse um exame do seu sangue, no seu sangue haveria centenas de vitaminas diferentes, mas você só produz uma. Não precisa comer, beber, nem fazer nada para isso. Basta expor a pele ao sol e ter colesterol no sangue. É assim que se produz vitamina D3, chamada colecalciferol. Esse é, se eu tivesse que escolher, o nutriente mais importante no corpo humano. Age como hormônio, é molécula de transporte de cálcio e está fortemente envolvido em quase todos os aspectos do sistema de defesa imunológico. Então, 5.000 UIs de vitamina D3, com K2 e um bom ácido graxo ômega 3, um dos melhores sendo um bom azeite de oliva extra virgem.
Então você pode obter isso de fontes alimentares. Se você tiver toxicidade por mofo, tome óleo de cominho preto. Eu não sou um grande fã de óleos de peixe em cápsulas. A maioria deles, segundo testes, fica rançosa mesmo dentro da cápsula. Então, se você está obtendo seus óleos DHA e EPA de uma cápsula de óleo de peixe, eu mudaria para algo como óleo de krill ou algo como óleo de cominho preto. Mas, se você gosta de azeite de oliva extra virgem no Mediterrâneo e, nas zonas azuis, eles consumiam 2 litros. Não apenas bebendo, mas utilizando 2 litros, ingerindo 2 litros de azeite de oliva extra virgem por semana, por pessoa. Há muitos benefícios para a saúde nesses óleos. E então, dormir bem é desenvolver boa higiene do sono. Então existem 4 ou 5 coisas que você pode fazer que não custam nada ou quase nada e que melhorariam drasticamente seu sono. Uma delas é tomar um suplemento de magnésio antes de dormir à noite, especialmente se você é uma daquelas pessoas que tem pensamentos ruminantes. O treonato de magnésio é muito bom para o sono. Glicinato e citrato são muito bons para a motilidade intestinal. Então eu tomo um suplemento que tem todas as 7 formas de magnésio à noite antes de dormir. Eu não sou um grande fã de melatonina, mas de tomar um suplemento de magnésio antes de dormir, deixar o quarto o mais escuro que você conseguir, baixar a temperatura para 69 graus Fahrenheit. Eu sei que parece muito frio, mas dormir em um quarto frio tem muitas evidências que mostram que isso melhora nosso ciclo de sono, especialmente o sono profundo e REM. Antes de dormir, colocamos despertadores para acordar, não para ir para a cama. Sou grande fã de colocar um alarme de 15 a 30 minutos antes de precisar ir para a cama, só para lembrar, ei, preciso começar este ciclo de relaxamento. Aí pode deixar o celular de lado, a uns 2 metros da cabeça. Pode desligar o Wi-Fi, se tiver como. Você pode pensar em uma ducha de contraste se você é uma daquelas pessoas que rumina. Então, se você é uma daquelas pessoas que se deita para dormir e quando o ambiente se acalma, sua mente desperta. Uma boa maneira de quebrar o ciclo da catecolamina é simplesmente tomar um banho morno. E então, ao terminar seu banho morno, saia daquele fluxo de água, deixe a água o mais fria possível e entre naquele fluxo de água por apenas 30 segundos. Dá um choque no sistema sim, mas quebra o ciclo da catecolamina. Seque-se e entre na cama. Acho que um dos melhores investimentos é uma máscara de dormir de algodão de $10. Encontra na Amazon, só certifique-se de que seja toda de algodão. Não pegue as de poliéster ou outras porcarias que podem irritar seus olhos. Apenas uma máscara de dormir 100% algodão por $10 na Amazon. Cubra bem os olhos. Depois de acostumar, será seu paninho. Nunca mais vai querer ir para a cama sem ela. Fica como um bebê. Nunca quero ir para a cama sem isso. Se você nunca experimentou dormir na escuridão total, vai se surpreender agradavelmente. E se por acaso você acordar no meio da noite, pode simplesmente levantá-la. E essas são minhas recomendações. Para o sono. Para maximizar o sono, pare álcool e não coma 2 horas antes de dormir. Certo, Gary. Vamos parar por aqui por hoje. Gostei muito da Maravilha, conversa. cara. Vamos colocar o link do seu site, suas redes sociais, tudo nas notas do episódio. Obrigado. Sim, queria te dizer que fiz algo especial para seus ouvintes. Tenho uma comunidade VIP, que cobro $97 por mês. Ao se tornar VIP, você entra na comunidade, tem um curso de 10 meses para se tornar o humano supremo. Fala sobre sono, exercício, dieta integral, dicas de viagem, mas quando você está lá, se quer saber mais sobre mofo, micotoxinas, testes, de metais pesados, como se livrar deles, bons protocolos de sauna ou banho de imersão em água fria, pode baixar esses guias, são gratuitos lá, e estou dando para seus ouvintes por um mês, por $1. É só usar o código JESSE, J-E-S-S-E. Vá em theultimatehuman.com VIP. Lá, faço horas de sessões ao vivo. Se quiser me fazer uma pergunta, pague $1. Fique por um mês. Pode cancelar a qualquer momento. Pode baixar guias úteis lá. Sobre mofo, micotoxinas e desintoxicação. Tenho receitas. E claro, o curso O Humano Supremo. Pode baixar isso também. Link na descrição. Valeu. Certo, maravilha, irmão. Bom falar contigo. Agora que terminamos, você vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder. Te vejo lá. O desafio é que, com disfunção mitocondrial, surgem problemas de fertilidade, névoa mental, concentração, cardíacos, desintoxicação do fígado, fadiga por exercício, entre outros. Por isso, otimizar a função mitocondrial é crucial. Resistência à insulina,